As ciências humanas, que têm como objeto de estudo o comportamento humano, começaram a buscar seu método apenas no final do século XIX. Como houveram dificuldades para a constituição dessas ciências, tiveram grandes diversidades de métodos. Para os estudiosos, a primeira dúvida era: o que é esse objeto que se pretende conhecer? E depois houve uma segunda dúvida: que método usar para alcançar esse objetivo? Bom, as respostas dessas perguntas formaram várias tendências. Entre elas, as mais marcantes são a naturalista e a humanista ou hermenêutica. A tendência naturalista foi influenciada pelo positivismo de Comte, segundo o qual o conhecimento científico se realiza a partir de leis provocadas com base em fatos concretos. Para entendermos os problemas sociais, precisamos descobrir suas leis, por meio da observação, do experimento e do método comparativo. É importante dizer que essa tendência usa um método parecido com o das ciências da natureza, mais objetivo. A tendência humanista ou hermenêutica usa um método diferente do das ciências da natureza. O filósofo Wilhelm Dilthey diz que explicamos a natureza, mas compreendemos a vida psíquica. Explicamos a natureza porque a explicação busca as causas do fenômeno para estabelecer leis. Já a compreensão, ela depende da interpretação e encontra-se vinculada com a intencionalidade dos atos humanos, sempre voltados para motivações diversas, valores e finalidades. Essa tendência também procede com o fim de decifrar o sentido oculto no sentido aparente. O estudo do ser humano supõe reconhecer sua complexa individualidade, liberdade e consciência moral. Vale salientar que a tendência humanista não constitui uma tendência homogênea, por abrigar pensadores de diferentes linhas. As ciências humanas tiveram grandes dificuldades metodológicas, como a complexidade, a experimentação, a matematização, o subjetivismo e a liberdade. A complexidade dos fenômenos humanos, sejam eles psíquicos, sociais ou econômicos, não é simplificável. Em física, por exemplo, ao estudar as condições de pressão, volume e temperatura, é possível simplificar o fenômeno, tornando constante um desses fatores. O comportamento humano, entretanto, resulta de múltiplas influências, tornando ele impossível de simplificar. E ele fica extremamente mais complexo. O problema com a experimentação é que é difícil de identificar ou controlar por meio de experimentos os aspectos que influenciam os atos humanos. A natureza artificial dos experimentos controlados pode falsear os resultados. A motivação varia conforme os sujeitos e as instruções do experimentador podem ser interpretadas de maneiras diferentes. Esses são importantes fatores que tornam a experimentação mais difícil. Além disso, alguns experimentos restringem o caráter moral para não pôr em risco a integridade moral, psíquica ou física dos seres humanos, porque isso é proibido. As reações de pânico num grupo de pessoas presas numa sala em chama só podem ser objeto de estudo no caso de realmente ocorrer o acidente. Essa situação jamais poderia ser provocada para o estudo, pelo risco de acabar machucando ou até matando alguns dos participantes desse estudo. Na matematização, o problema é que as ciências humanas têm fenômenos essencialmente qualitativos, que se opõem à física de Galileu, que é essencialmente qualitativa. Por isso, nos casos em que é possível aplicar a matemática, são utilizadas técnicas estatísticas, com resultados sempre aproximativos e sujeitos à interpretação. Bom, ao contrário das ciências naturais, as ciências humanas têm o subjetivismo, que é relativo à subjetividade, que diz respeito às características do sujeito, ou seja, aquilo que faz alguém ser singular. O subjetivismo é a projeção de sua visão de mundo, tornando a neutralidade mais difícil, o que é diferente das ciências naturais, que são objetivas, elas têm neutralidade, porque o que acontece é o que acontece. E no subjetivismo das ciências humanas, cada coisa tem várias e várias possibilidades diferentes, porque cada coisa funciona diferente para cada ser. Já a liberdade ou a irregularidade humana dificulta ou impossibilita a imposição de condicionamentos e regras, porque, como por exemplo nas ciências naturais, existem as regras, as fórmulas, por exemplo, e nas ciências humanas não existe isso. As ciências humanas tiveram várias dificuldades metodológicas, como acabamos de ver, mas elas conseguiram vencer todas essas dificuldades, que apenas servem para pontuar as diferenças entre as ciências da natureza e as ciências humanas. Essas dificuldades também não são apontadas para mostrar a inviabilidade das ciências humanas, que funcionam tão bem quanto as naturais.
As ciências humanas são a antropologia, a sociologia e a psicologia. A antropologia é o estudo dos diferentes agrupamentos sociais, em vários aspectos como tipos físicos e biológicos, comportamento, instituições e costumes. No seu início, a antropologia sofreu influências da teoria darwiniana, e segundo seus representantes E.B. Tylor e Herbert Spencer, a diversidade de culturas se deve à evolução da sociedade, no qual povos tribais representam um estágio primitivo, já passado pelas sociedades evoluídas, portanto superiores. Essa teoria darwiniana é oposta por Franz Boas, que rejeitava as ideias de progresso, evolução ou superioridade para avaliar o estágio de uma cultura. Para ele, cada cultura tem a sua especificidade, devido à complexidade dos sistemas de parentesco, crenças e rituais. Os alunos de Franz Boas forjaram o conceito de relativismo cultural, justamente para que fossem respeitadas as especificidades de cada cultura. Bom, a sociologia ela foi trabalhada por Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim. Os três prestavam bastante atenção à metodologia. Emile Durkheim ele era representante do positivismo e ele examinava os fatos sociais como coisas. Ele escreveu um livro, que é o Suicídio, e ele enfatizou os aspectos das pressões sociais nesse livro. A psicologia como ciência surgiu na Alemanha no século XIX, dentre os pesquisadores destacou-se Wundt, que fundou em 1879 o primeiro laboratório de psicologia para realizar processos de controle experimental. Segundo o método, a psicologia imita claramente a filosofia. Ele não se aventurou a estudar os processos mais complexos do pensamento, porque considerava eles inacessíveis ao controle experimental. No início do século XX, os estudos sobre a psicologia se ampliaram. Com isso, veio um pesquisador norte-americano, John B. Watson, que deu o nome da psicologia comportamental de behaviorismo. A teoria comportamentalista alcançou um novo impulso com Skinner, que também prescrevia que se deve aceitar como objeto de investigação apenas os dados comportamentais. Ele se apoiou na experiência sobre reflexo condicionado que o médico russo Pavlov realizava com cães, e depois com ratos e pombos, quando ele estabeleceu as leis de um tipo de condicionamento mais complexo. Pavlov partiu da constatação de que diante do alimento salivamos. Isso trata-se de um reflexo simples, não condicionado. Então ele fez uma experiência. Toda vez que o alimento era apresentado a um cão, fazia soar uma campainha. Após várias repetições, apenas com o som, sem a presença do alimento, o fazia salivar. Criou-se, nesse caso, um reflexo condicionado, porque houve uma aprendizagem. Já o condicionamento de Skinner é mais complexo. Trata-se de um condicionamento chamado operante, ou skinneriano. O condicionamento é determinado por suas consequências, e não por um estímulo que procede. Um animal faminto é colocado na caixa de Skinner. Depois de esbarrar diversas vezes em uma alavanca, percebe que o alimento aparece sempre que a aciona. Assim, realiza a associação entre a alavanca e o alimento. Apertar a alavanca é a resposta dada antes do estímulo, que é o alimento. Skinner criou inúmeras variantes dessas caixas, inclusive aquelas em que o animal age visando evitar uma punição, como saltar para outro local depois de ser avisado por um sinal luminoso, sonoro, ou antes de um choque elétrico que pode ser acionado. As descobertas de Skinner foram aplicadas principalmente em empresas com o intuito de estimular o aumento da produção, dando uma pontuação e a transformando em benefícios. As descobertas de Skinner foram amplamente utilizadas nos Estados Unidos, como um exemplo a instrução programada, onde o aluno recebe um texto com uma série de espaços em branco para serem preenchidas em nível crescente de dificuldade. Também foram utilizadas na educação infantil, visando os bons hábitos. O tratamento foi psicológico, como a terapia comportamental, como a reflexologia e superar os medos. No tratamento psicológico de certos comportamentos, a terapia comportamental ou a reflexologia tem por objetivo descondicionar maus hábitos. Processos semelhantes podem ajudar pessoas que têm medo de voar de avião. A psicologia da fórmula ou Gestalt trabalha em oposição às psicologias de tendência positivista. Seus principais representantes são Kohler e Kafka. Eles fizeram uma experiência com chimpanzés. O desafio era para alcançar uma banana inacessível, que é resolvido pelo chimpanzé quando ele sobe um caixote para pegar a fruta ou quando usa um bambu para derrubá-la. Segundo Kohler, o chimpanzé percebe o campo onde ele se situa como um todo, ou seja, ele só tem um insight quando estabelece a relação fruta-bambu. Dá-se então um fechamento, ou seja, a predominância de uma determinada forma sobre outra.
A Gestalt afirma que não há uma excitação sensorial isolada, ou seja, o objeto se apresenta na totalidade e só depois nós percebemos os detalhes. E ela afirma também que se uma nota se altera, tudo altera. A psicanálise possui uma metáfora. A vida consciente é apenas a ponta de um iceberg, cuja montanha submersa simboliza o inconsciente. Quem disse isso foi Freud. Freud partiu da hipótese do inconsciente para construir sua metodologia. Para a psicanálise, todos os nossos atos têm uma realidade exterior representada na nossa conduta, bem como significados ocultos que podem ser interpretados. Outra inovação da psicanálise encontra-se na compreensão da natureza sexual da conduta humana. A energia que preside dos atos humanos é de natureza pulsional, ou, como Freud denomina, libido. Mas a sexualidade não se reduz à genitalidade, porque abrange toda e qualquer forma de gratificação ou busca do prazer. Ao descrever o aparelho psíquico, Freud delimita três instâncias diferenciadas: o id, o ego e o superego. O id, do latim isto, constitui o polo pulsional da personalidade, o reservatório primitivo da energia psíquica. Seus conteúdos são inconscientes, alguns inatos e outros recalcados. O ego, do latim eu, é a instância que age como intermediária entre o id e o mundo externo. Em contraste com o id, que contém as pulsões, o ego enfrenta conflitos para adequá-las pela razão às circunstâncias. Por isso, o ego é também a sede do superego. O superego ou supereu é o que resulta da internalização das proibições impostas pela educação de acordo com os padrões de sociedade em que vivemos. Quando o conflito é muito grande e o ego não suporta a consciência do desejo, este é rejeitado, o que determina o processo chamado de repreensão. No, é... não, não, não. No entanto, o que foi reprimido não permanece no inconsciente, porque, sendo energia, ele precisa ser expandido. Então ele reaparece na forma de sintomas, que podem ser decifrados simbolicamente. Caso os sintomas permaneçam obscurecidos pelo desconhecimento das causas, as consequências são as neuroses ou até desordens mais graves.